E ao Gerson Tavares, que vem de Florianópolis, é trabalhador do Centro Amor e Humildade do Apóstolo, e vai nos falar sobre mediunidade e que Jesus tem. Caríssimas irmãs, irmãos, nossa saudação amiga com votos de paz. Depois de demonstrar a imortalidade da alma, a doutrina espírita nos ajuda a transcender nosso olhar para além da estrutura material, para avançar além dos saberes imediatos, a fim de alcançarmos os conhecimentos cósmicos, para entender e compreender que a imortalidade da alma conduz o espírito, agora liberto do corpo, para a sua realidade espiritual, prosseguir a vida na dimensão espiritual, considerando a vida uma só, mas que se estabelece nas vivências da realidade da dimensão corporal, na vivência da realidade da dimensão espiritual. As reencarnações trazem de volta o espírito para o proscênio da Terra, a fim de prosseguir o ser inteligente, o ser moral, o espírito, nas grandes conquistas da inteligência, da sabedoria, mas também do desenvolvimento dos valores morais e espirituais. E pelos braços da desencarnação, volve o espírito para a dimensão espiritual da vida, a fim de dar continuidade a essa vida, prosseguir nas conquistas de novas possibilidades, a ampliação dos recursos que se encontram latentes. Depois de demonstrar a imortalidade da alma, a doutrina espírita deixa muito bem demonstrada a realidade do que Allan Kardec chama de mundo dos espíritos, mundo espiritual, mundo espírita, onde os espíritos continuam a vida estuante, plena, realizadora. Se nós observarmos a nossa dinâmica na Terra, rica de inteligência, de habilidades, de criatividade, de realizações, mas também de emoções, de sentimentos, o espírito imortal, ele não difere, exatamente porque a inteligência, o pensamento, as emoções, os sentimentos, os valores, são recursos, são atributos, faculdades, patrimônio do ser imortal. Por isso, prossegue dinâmico na capacidade cognitiva, no desenvolvimento da inteligência e na aplicação das suas habilidades, dentro das suas possibilidades, do seu nível moral e espiritual. Por essa razão, porque está disponível no ambiente espiritual os fluidos que são a matéria rarefeita da dimensão espiritual, nós haveremos de entender que a dinâmica se expande com amplas possibilidades. Por isso, não é de estranhar as informações das edificações no mundo espiritual, as edificações para atender a todos os objetivos, ou da moradia, ou da condição de educandário, das reuniões dos grupos, das coletividades, para inúmeras finalidades, diversos objetivos. Se aqui manejamos os recursos da matéria para atender às demandas da nossa realidade corporal, no mundo dos espíritos, as inteligências incorpóreas utilizam-se da matéria disponível, dos fluidos, manejando-os, transformando-os, fazendo com que eles também sejam utilizados para as edificações, as construções, as produções de equipamentos para atenderem também às demandas amplas da vida espiritual. Então não é de estranhar as edificações, não é de estranhar as notícias de comunidades espirituais,
ora chamada de colônias, ora de cidades, contudo para atender à sua realidade, conforme o nível evolutivo. Por isso, no mundo dos espíritos, haveremos de encontrar notícias de comunidades ainda bastante grotescas, ainda muito próximas daquela realidade primitiva de que a Terra já foi berço, mas também de comunidades, de cidades, de organizações sociais muito semelhantes com as nossas. Por isso, os espíritos afirmam que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo dos espíritos, referindo-se a essas organizações, a essas coletividades, as comunidades muito parecidas com as nossas, mas também de comunidades espirituais que avançam, transcendem nossa capacidade de entender e de compreender a forma como se encontram estruturadas, em face do nível evolutivo que escapa à nossa capacidade de entendimento. Então, o mundo dos espíritos é estuante. Há forças da inteligência, das emoções, dos sentimentos, atuando, produzindo uma riqueza de possibilidades. E a doutrina espírita nos deixa muito bem claro que a realidade do mundo espiritual não está estanque em relação à Terra. E nós, espíritos que somos, que viemos do mundo dos espíritos, reencarnados que nos encontramos, por enquanto, a fim de dar prosseguimento ao nosso processo de evolução, considerando que a vida na Terra tem por objetivo essencial o nosso progresso intelecto-moral, de tal modo que nós, por hora, nos encontramos com esse objetivo, e daqui a pouco, cedo ou tarde, hoje ou amanhã, ou depois, retornaremos ao mundo dos espíritos. Nós que por hora nos encontramos aqui, não estamos ilhados. Os espíritos não estão em compartimento estanque. Há uma intensa intercomunicação entre as duas dimensões da vida, a corporal e a espiritual. Por isso, Allan Kardec publica o livro, que é o terceiro do Pentateuco kardeciano, o Livro dos Médiuns. Depois de deixar muito bem claro, na segunda parte do Livro dos Espíritos, que trabalha o tema mundo espírita, ou mundo dos espíritos, com os detalhes possíveis de informações sobre o mundo espiritual, de onde procedemos e para onde retornaremos, para dizer que essas duas esferas da vida se intercomunicam. Na introdução de O Livro dos Espíritos, o codificador afirma que existem dois tipos de comunicações: a comunicação ostensiva e a comunicação oculta. As comunicações ostensivas, elas são a forma pelo qual os espíritos intercambiam, intervêm no mundo corporal através da chamada mediunidade, no sentido restrito do termo. No sentido restrito, no estrito senso, a palavra mediunidade, ostensiva, porque está bem caracterizada pela psicografia, pela psicofonia. A psicografia, quando os espíritos escrevem por meio do médium. A psicofonia, quando os espíritos falam através do médium, através do seu recurso do aparelho fonador. Mas tem a evidência e outras possibilidades mediúnicas de caráter ostensivo, que é possível que aconteça através dos denominados médiuns. Para a mediunidade ostensiva, nem todos somos médiuns. No sentido restrito do termo, o médium é aquele que é portador da faculdade mediúnica bem caracterizada, que é uma faculdade que não é sobrenatural, é natural, embora paranormal. De tempos idos, que se viveu o período dos santuários, dos oráculos, quando a mediunidade fora tratada, e hoje, de uma certa forma, ainda é pela ignorância, tratada de forma mítica, e outros de modo místico, nós vamos encontrar a perspectiva do sobrenatural, do maravilhoso, do misterioso,
fazendo com que a pessoa do médium seja uma pessoa especial. É uma pessoa dotada de faculdades sobrenaturais, pessoas de recursos especialíssimos, e que, numa perspectiva religiosa, é um ser dotado de poderes mágicos, de poderes sobrenaturais, maravilhosos, misteriosos. Alguns imaginando que se trata de poderes divinatórios, mágicos, milagrosos. É o período mítico. Mais tarde, na Idade Média, sob o comando da Igreja Romana, passa a ser considerada a mediunidade como uma prática herética, ou de heresia, que significa contrária à verdade. E os médiuns, considerados pessoas tomadas pelas forças demoníacas, por essa razão, levadas à morte, especialmente na fogueira, porque o fogo, ao queimar o corpo, libertava pelo fogo a alma das forças demoníacas. Era, em verdade, um gesto muito fraterno, imaginava de socorro aos possuídos por Satanás. Então era o período demoníaco. Mais tarde, vai ter a perspectiva da consideração psicopatológica. O médium é um indivíduo com transtorno mental. E então se utilizava a prática cirúrgica da lobotomia, retirando o lobo frontal, ou lhe fazendo uma cisão, produzindo, portanto, a retirada de determinadas expressões de algumas faculdades, fazendo com que o indivíduo, então, estivesse curado do seu transtorno. Era esse período, portanto, psicopatológico. Allan Kardec coloca o médium no seu devido lugar, dá-lhe cidadania, e a mediunidade ganha compreensão e entendimento que precisa e merece. Então, a doutrina espírita nos fala desses recursos da mediunidade ostensiva. Quando a pessoa, para ser portadora da mediunidade ostensiva, precisa dos recursos específicos de células no cérebro. Assim como a palavra, quem é portador da faculdade de falar é o espírito. Quem é portador da faculdade de intelectualizar é o espírito. De pensar é o espírito. De enxergar é o espírito. Mas quando estamos reencarnados, nós precisamos do equipamento do cérebro, especialmente, com todos os recursos neuronais e todos os seus departamentos próprios, especializados, para atender a essas faculdades do espírito. O espírito é o ser inteligente, é ele o ser que pensa, que logica, mas precisa dos departamentos cerebrais, neuronais, saudáveis, que funcionem para que a inteligência e o pensamento fluam enquanto encarnados. Qualquer deficiência, qualquer anomalia no funcionamento neuronal saudável, o indivíduo já não consegue externalizar as suas faculdades da inteligência, do pensamento com lucidez. Então, muitos dos transtornos mentais têm isso por características. Então, por caráter expiatório, o cérebro não apresenta os recursos de saúde capazes de permitir que o espírito se manifeste, quando encarnado, com a lucidez plena. Porque precisa das células especializadas saudáveis, mas também da faculdade de ver. Se existe no departamento do cérebro o setor específico voltado para a visão, então nós chegaremos ou teremos alguma deficiência. Assim a mediunidade. A mediunidade precisa, na organização celular, de células específicas para que o organismo ofereça à alma, ao espírito reencarnado, os recursos da mediunidade ostensiva. Que André Luiz nos fala, através de Chico Xavier, tratar-se da glândula pineal ou epífise, que além de atribuições no aparelho biológico, a epífise ou pineal tem as funções também na área
psíquica. E todo aquele espírito que reencarna com tarefas próprias na seara da mediunidade, vem com essas células equipadas da glândula pineal, para que no momento próprio, essas células, elas então amadurecidas e tonificadas de vibrações de energias específicas para a mediunidade, permita, portanto, que a mediunidade ostensiva se manifeste na personalidade. Então, nem todos nós temos esses recursos mediúnicos ostensivos, na conceituação da mediunidade estrito sensu. Mas, na mediunidade considerada lato sensu, no seu sentido amplo, todos somos médiuns. É nesse sentido que muitas vezes nessa tribuna ou em alguma leitura, os companheiros tiveram a oportunidade de ler que todos somos médiuns. É nesse sentido da mediunidade na sua perspectiva ampla. Por isso, Allan Kardec, na introdução ao Livro dos Espíritos, disse que há dois grupos de comunicações. As comunicações ostensivas, que é a mediunidade no seu sentido restrito, quando chamamos a pessoa de médium, com a faculdade A, B ou C ou mais de uma, e a mediunidade ou a comunicação oculta. As comunicações ocultas, que seria a mediunidade lato sensu, sentido amplo, as comunicações ocultas, como o próprio nome diz, a pessoa não se dá conta de que está acontecendo, porque ela não é portadora da mediunidade específica, ostensiva. A mediunidade ou a comunicação oculta, diz Allan Kardec, se dá pelas influenciações. Influenciações boas, produzidas por bons espíritos, interessados no nosso bem, no progresso, na ordem, no equilíbrio, na evolução. E as inspirações más, produzidas por espíritos inferiores moralmente, que desejam a nossa derrocada moral, inimigos do bem, inimigos do progresso e, muitas vezes, inimigos particulares nossos de outras encarnações. Nesse âmbito das denominada comunicação oculta, todos somos médiuns. Todos somos, porque todos nós, as 7 bilhões e 200 milhões de criaturas na Terra, nós sofremos as influenciações, boas ou más, conforme os nossos pendores morais, éticos. Exatamente porque o que define a qualidade das influenciações, boas ou más, é a nossa qualidade moral. Porque nós entramos na sintonia com os espíritos, conforme os nossos pendores morais, mentais e espirituais. Em verdade, a sintonia é um fenômeno da vida. Se nós observarmos a vida na perspectiva horizontal, estamos atuando na vida em diversos departamentos da sociedade. Estamos entrando em sintonia com diversas questões. O gosto musical, o literário, hábitos, rotinas, um padrão de pensamento, de emoções, costumes, cultura. Nós estamos sempre em sintonia com alguma expressão cultural, artística, com grupos, com tipos de conversações, com gostos por determinadas expressões. Há pessoas que adoram anedotário. E a anedota é muito bom, é sadia, quando nos faz rir. Mas existem aqueles que optam, gostam muito, preferem o anedotário chulo. Então, é com esse anedotário chulo que a pessoa se sintoniza. Então, é esse anedotário que ele vai memorizar e contar. São essas piadas que o farão rir. Enquanto há outros de nós que preferem e gostam do anedotário, mas aquele ético que podemos contar para todos. Estávamos num grupo de família, uma família que não era minha, de família de amigos, e então o pai de família, ele disse para mim e mais 2 membros da sua família: eu tenho uma piada para contar, mas venham aqui, porque as mulheres e as crianças não podem ouvir. Então eu disse: então não serve para mim também. Não serve para mim porque eu gosto de piada que mulher e as crianças possam ouvir. Exatamente porque não gostamos de
piada ou anedotário, vulgar, chulo, leviano. Não é do nosso gosto. E mesmo se a gente percebe que gosta, é importante treinar um outro gosto. Assim com tudo, com a literatura, com tipos de programações, com tipos de músicas, conversações, lugares em que se vai. Nós estamos sempre entrando em sintonia com algo. E tudo aquilo com o qual eu entro em sintonia, a mim me influencia. Então, saindo desta análise horizontal da existência, vamos transcender o nosso olhar para a nossa realidade de sintonia com o mundo espiritual. Então, nós verificaremos que nós entramos em sintonia também. Da perspectiva da mediunidade ostensiva, depois de nos libertarmos daqueles dias míticos de interpretação da mediunidade do médium, no Espiritismo, demitifica, retira da arena, da seara do mito, para apresentar toda uma lição a partir da observação experimental, para dizer que a mediunidade não tem nada de sobrenatural. A mediunidade é uma faculdade natural, porque o sobrenatural quer dizer que está além das leis da natureza. E tudo que há no planeta é da lei de natureza. Se acontece, é lei da natureza. O indivíduo pode até ignorar o meio pelo qual ela funciona, mas é lei natural. Que a ciência, a física, a química, a biologia têm revelado ao longo do tempo todas as leis que governam os inúmeros fenômenos da vida planetária. E no que diz respeito aos fenômenos espirituais, psíquicos, o Espiritismo revela as leis que o governam. Então, não tem nada de sobrenatural. É natural, embora não seja normal. Por isso, denominamos de faculdades paranormais. Normais são os nossos 5 sentidos conhecidos. Sair dos 5 sentidos conhecidos passa a ser paranormal. Como também falava a parapsicologia, além da paranormalidade, fenômenos inabituais. Porque os fenômenos habituais são os fenômenos pelo tato, pela visão, pela audição, pelos 5 sentidos conhecidos. E denomina, taxa a parapsicologia de o 6º sentido, o que é paranormal. A psicocenesia, telepatia e outros fenômenos parapsicológicos. Allan Kardec apresenta a perspectiva das faculdades paranormais, só que não são parapsicológicas, são faculdades paranormais mediúnicas. Porque os fenômenos puramente parapsicológicos são produzidos pela própria mente da personalidade. Enquanto que os fenômenos mediúnicos, como o próprio nome diz, mediúnico, de médium, de estar no meio, estar intermediário, servir como ponte entre a realidade corporal e a realidade espiritual, incorpórea. Então, o médium é aquele que está no meio, servindo de ponte. E o médium não tem nada de especial. É uma pessoa comum. Não é normal. Às vezes é até anormal, mas ele é mesmo paranormal. É uma pessoa comum, paranormal. Isso não lhe dá nenhuma especialidade. Lhe dá responsabilidade, mas nenhuma especialidade. Porque a mediunidade não está relacionada com o nível intelectual. Vamos encontrar pessoas iletradas, pessoas desprovidas de maiores recursos intelectuais e possível de ter faculdades mediúnicas excelentes. Vamos encontrar César Lombroso, na Itália, ele que pesquisou os fenômenos paranormais. Ele estudou a médium italiana Eusápia Palladino. Os seus biógrafos classificam Eusápia Palladino como uma mulher grosseira. Mas o sentido de grosseira que eles querem dizer é uma pessoa semi-analfabeta. Então, uma semi-analfabeta tinha recursos mediúnicos de características de materializações, de efeitos físicos, portanto era médium, excelentes. Inclusive, diante de César Lombroso, a sua mãe se materializou. Ele foi pesquisar a médium Eusápia Palladino, César Lombroso, que na área do direito é considerado o pai da antropologia criminal.
Quem estuda direito sempre vai estudar César Lombroso, que é uma tese que está hoje ultrapassada, mas que reinou durante um largo período e faz parte da história do direito, da antropologia criminal. César Lombroso, então, foi pesquisar Eusápia Paladino para desmoralizá-la, para demonstrar que a mediunidade era um grande artifício, mistificação dos homens e mulheres que se diziam médiuns. E a médium, na sua simplicidade cultural, ela disse para ele: o senhor deseja que a mediunidade seja demonstrada, redemonstre a realidade do espírito? Ele, sim, pois claro. Então se aguarde um instante. Ela sentou-se numa cadeira de madeira na sala da sua casa e então entrou em transe mediúnico. Atrás dela havia um outro ambiente dividido por uma cortina. A cortina se abre e sai de trás a mãe de César Lombroso, desencarnada há muito tempo. Então, para o espanto de César Lombroso, ela o chama pelo apelido de infância, que não era mantido o apelido quando adulto. E então, César Lombroso, impactado com o fenômeno, ele teve a oportunidade, com a aquiescência da médium Eusápia Paladino, 20 sessões em dias diferentes, portanto, 20 dias, que a sua mãe se materializava, valendo-se dos recursos da mediunidade da médium Eusápia Paladino. E a sua mãe fez com que ele se recordasse de inúmeros episódios da infância, os lances da infância que a médium não tinha como saber. Estava sua mãe materializada. Ela fez com que ele sentasse no seu colo, como na infância, e falou-lhe da período da infância, da vida no mundo dos espíritos, detalhes. César Lombroso, a partir dali, tornou-se espírita e um divulgador do espiritismo. Então, a mediunidade está diretamente relacionada com o nível intelectual. Podemos ter pessoas intelectualizadas sem qualquer recurso mediúnico ostensivo e pessoas iletradas com excelentes recursos mediúnicos. Mas também não está diretamente relacionada com o nível moral. Vamos encontrar um Chico Xavier, um paladino do bem, um homem voltado à peregrinação do amor, como excelente médium. Mas vamos encontrar também outras tantas personalidades na história da humanidade, médiums e indivíduos que são devassos, levianos, materialistas. Adolf Hitler, por exemplo, ele fora médium. Participou de um grupo mediúnico, não espírita, mas de um grupo de atividades mediúnicas em Thule, em Berlim. E então, era médium. Os seus historiadores, seus biógrafos, narram uma experiência de Hitler ainda jovem, visitando determinado museu na Europa, onde se encontrava uma espada que era atribuída a um grande conquistador do passado, guarnecida por uma estrutura de vidro. E então, os seus biógrafos narram que ele foi tomado por uma força estranha, deu um murro na urna de vidro, retirou a espada, ergueu e deu palavras de ordem dizendo que ele conquistaria o mundo. Então, era portador de recursos mediúnicos. E um indivíduo com todo um projeto de poder e um projeto eugênico para produzir, dominar o que ele pretendia da raça pura. Totalmente contrário às perspectivas do Evangelho e das leis de Deus. Podemos encontrar indivíduos viciosos e com recursos mediúnicos, porque a mediunidade não está diretamente relacionada com o nível moral, nem com o sexo. Pode ser homem, mulher, nem com a idade. De tal modo que a mediunidade é uma faculdade que faz parte da criatura humana. Não está relacionado com características específicas de inteligência, de moralidade, de condições sociais, de nenhuma ordem. Que nós, quando chegar a nossa hora, os reencontraremos. E daremos o abraço pessoalmente, em espírito, no mundo dos espíritos, matando
a saudade que de quando em vez nos visita, muitas vezes nos levando à lágrima legítima de saudade, mas que nunca mais seja de revolta ou desespero. Porque a partir do momento que eu estou com a consciência da imortalidade que faz parte de mim, não há mais revolta, não há mais desespero. Quando meu pai desencarnou no órgão público onde eu trabalho, então a colega da área de recursos humanos, quando recebeu os documentos de óbito, ela, sabendo que eu sou espírita, ela assim, vocês espíritas, é muito bom, né? Porque vocês não sentem nada. Eu disse, você está querendo dizer que eu sou uma pedra. Eu não sou pedra. Eu sou, como você, um feixe de emoções. Mas é óbvio que eu sinto. Eu sinto saudade dele. Como até hoje, já são 16 anos de desencarnação, eu sinto muita saudade. Éramos muito amigos, mas em nenhum instante, nem nos dias que precederam a desencarnação, nem após a desencarnação, nunca eu considerei a palavra morte como realidade. Bem como nunca permiti que qualquer eivo de revolta se instalasse em mim, ou desespero. A absoluta serenidade, tranquilidade, aceitação, por saber da imortalidade. Não é algo que eu creio, mas sim que eu sei. Isso faz toda a diferença. Então, revolta nunca, nem com a minha mãe, nem com meus irmãos. Absoluta serenidade e a certeza inconfundível de quando retornar para o mundo dos espíritos, eis que vamos nos reencontrar para abraçar, para conviver, estudarmos e trabalharmos juntos e preparar no momento oportuno as futuras reencarnações. Essa é a diferença da consciência da imortalidade, que a mediunidade, desde a codificação, auxiliou muito, porque nos demonstrou de modo inquestionável esta realidade espiritual. Então, o espírita não tem medo da morte, nem se revolta, nem se desespera com a morte das pessoas queridas, amadas, embora sinta saudade. Até mesmo lágrimas legítimas de saudade vertem por causa da saudade. Se nós nos distanciamos porque se vai morar, ou uma viagem muito longa, nós sentimos. Como não sentiremos de alguém querido que vai residir no mundo dos espíritos? Então nós sabemos que nós não perdemos ninguém, ninguém perde ninguém, apenas ao distanciamento físico de dimensão, porque agora estão residindo no mundo dos espíritos. Poucos meses depois da desencarnação do meu pai, encontrei-me com um senhor na rua, ele me reconheceu, eu não sabia exatamente quem era. Ele assim, tu não és o filho do Givaldo? Eu disse, sou. E como é que ele está? Ele continua morando ali no Estreito, um bairro no continente. Eu disse, não está mais morando no Estreito. Ele se mudou? Sim, ele se mudou. Mas para onde que ele foi? Agora ele está no mundo dos espíritos. Ele me olhou muito sério. E disse, você está querendo dizer que ele morreu? Não, estou querendo dizer que ele desencarnou. Mudou de endereço. Me conta. Daí atualizei as notícias, porque é exatamente essa consciência mudou de endereço. Vive na outra dimensão da vida. E a mim me cabe dar o testemunho, a prova da confiança em Deus e nas suas leis. Não temos o contato físico, não sentimos, não ouvimos, mas intercambiamos psiquicamente, de modo oculto, porque não tem o recurso da mediunidade ostensiva, mas sei que vive, e que atua, e que trabalha, de tal modo que quando eu retornar, eu reencontrarei como meu irmão, um ano mais velho que eu, que também já desencarnou. Então, a consciência da imortalidade. Por isso, a mediunidade, para comprovar cientificamente a imortalidade, para que não pretextemos mais ignorância, para que tenhamos segurança enquanto transitamos na Terra. Chegará a minha vez, sem medo e sem revolta, e seguimos. Quando chegar o momento da morte biológica, aceitar com tranquilidade, porque continuaremos a viver, assim como os nossos vivem. Demonstrar a imortalidade, o primeiro,
objetivo. O segundo objetivo é produzir todo o aporte de saberes e de estímulos para a nossa transformação moral. Porquanto reencarnamos para progredir. E o progresso, no momento, requer transformação moral. Autoconhecimento para o desenvolvimento de valores, substituindo as nossas imperfeições. De virtudes no lugar das deficiências. Por isso, os espíritos inferiores em sofrimento se comunicam e dizem: afirmo porque sofrem. Porque sofrem. Uma vez, numa reunião mediúnica, que eu tive a honra de dirigir, porque avizinhávamos do período do dia de finados, 2 de novembro, então os companheiros, antes da prática mediúnica, a gente escolhe uma mensagem ou outra para ler. E o companheiro, porque estávamos perto do dia de finados, escolheu uma página que se tratava de céu e de inferno, na perspectiva espírita, não a dogmática teologal, tradicional. E então, dá-se o início às comunicações mediúnicas, e através de uma médium, um espírito nos disse: vocês leram e comentaram sobre céu e sobre inferno. Deixe-me falar o que é o inferno real, não aquilo que eu aprendi o que era inferno, o verdadeiro inferno. Quando eu estava na Terra, eu nunca considerei pensar, refletir, investigar sobre a imortalidade. Para mim, era algo que não merecia minha importância, porque eu estava focado em prosperar profissionalmente, socialmente, dar tudo de bom e do melhor para a minha família. E eu consegui tudo isso. Trabalhei muito e dei todo o conforto ao meu alcance para a família. O tempo passa e eu, no afã de oferecer mais conforto, com medo de perder o conforto, um dia, nas idas e vindas, o acidente fatal. E quando eu menos esperava, eu vivi a experiência que eu imaginava que não seria tão cedo, a morte. A morte que não existe. Quando eu despertei, não sei exatamente quanto tempo depois, despertei da minha realidade espiritual e constatei que eu passei pela chamada morte sem ter morrido, foi quando eu vivi a grande surpresa. Aquilo que eu nunca pensei a respeito. Quando eu menosprezei tanto aqueles que falavam desse tema. Eu então, agora surpreso, aturdido. Foi quando, inevitavelmente, comecei a pensar na minha vida quando estive na Terra. E me dei conta que os meus filhos nasceram e eu não acompanhei a jornada de desenvolvimento deles. Passa tudo tão rápido. E eu não curti o desenvolvimento deles. Não cuidei de educá-los. Apenas os ensinei a ter e a gozar. Apenas os ensinei a ver a vida sob a perspectiva imediatista da matéria, para atendimento dos gozos, dos interesses materiais, sociais tão somente. Eu não me recordo de ter ficado de 4 para eles brincarem, fazerem-me de cavalinho para brincar. Eu não me recordo disso. Eu não me recordo de acompanhar os seus deveres escolares. Eu não me recordo de observar-lhe as tendências, de me preocupar em passar um modelo de comportamento ético-moral. Eu não me recordo disto. Deixava essas questões domésticas de educação dos filhos com a esposa, porque meu objetivo é dar-lhes conforto. E de súbito estou aqui. E eu vivo o inferno, não o inferno teologal, dogmático, o inferno real. Porque eu sou forçado, sem que ninguém me force, mas eu não consigo evitar. Acompanho na casa que eu deixei a viúva e os filhos já crescidos, discutindo, digladiando pelo melhor quinhão da herança,
brigando pela melhor parcela do que eu deixei de conforto, de usufruto. E quando eu vejo, percebo, constato que eles não aprenderam a viver ainda, apenas a ter e gozar, eu me dou conta que eu falhei como pai, como educador. Isso é meu inferno, porque isso me faz sofrer. Então, o segundo objetivo da mediunidade, depois de mostrar a imortalidade, é oferecer aporte de saberes e de estímulos para a nossa transformação moral, para o desapego, para que as nossas relações com as coisas na Terra sejam o seu devido lugar e com sua devida necessidade, sem excessos, sem extravagâncias, sem supérfluos, conforme as necessidades. É a necessidade da roupa, é do teto, é do alimento, é do transporte, que requer o trabalho digno, o trabalho honesto, mas de modo algum requer luxo, extravagâncias, excessos, que exige a ocupação, a aplicação de muito tempo e de energia física e psíquica. Então, nos ajuda ao desprendimento, ao mesmo tempo que nos ajuda a entender e compreender que é importante compartilhar. Compartilhar aquilo que está além das nossas necessidades. Compartilhar com aqueles outros que vivem as provas e as expiações das necessidades materiais, para estimular em mim a fraternidade e a solidariedade. Para que eu seja estimulado ao autodescobrimento, para perceber o quanto eu ainda sou egoísta, para trabalhar esse aspecto do ego, ainda enfermo, ainda equivocado e confundido e distraído dos reais objetivos da vida, e confundido em dar a dimensão exata das coisas e seus valores. Então, o segundo objetivo da mediunidade, depois de mostrar a imortalidade, é nos ensinar. Os espíritos infelizes que se dão conta da infelicidade falam porque não têm paz. Os espíritos felizes, nobres, equilibrados, lúcidos, falam de como conquistaram esse nível para que sejamos estimulados a viver todos os esforços necessários para a nossa transformação moral. O Evangelho de Jesus, então, passa a ser o nosso código moral de vida. Jesus, ao nos deixar o Evangelho, nos deixou todo o código moral de vida para que nunca mais tivéssemos qualquer tipo de dúvidas acerca do que fazer, como fazer, o que devemos perseguir, quais as metas e quais os caminhos para atingir as metas. Por isso, os espíritos nobres, de vez em quando essa tela passa a mensagem de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de André Luiz. André Luiz, que desencarnou, deixou a Terra muito confundido e distraído com as questões da matéria e da personalidade. No mundo dos espíritos, depois de passar 8 anos, afirma ele, nas agonias da perturbação espiritual, resgatado e depois de reabilitado, a lucidez, dando-se conta da imortalidade e do quanto poderia ter aproveitado a reencarnação que deixara, ele então, através de Chico Xavier, eles oferece todas as informações acerca do mundo dos espíritos e traz lições morais, éticas, vigorosas para vivermos na Terra da melhor maneira a nosso alcance, para que, quando chegar a desencarnação, nós não sejamos surpreendidos e estejamos em condições morais, espirituais, em condições psíquicas de viver lucidamente, com equilíbrio e paz no mundo dos espíritos. Não de uma conquista instantânea, mas uma conquista lograda no nosso trânsito corporal. Então, a hora é de parar e refletir. Porque, no sentido amplo do termo, todos somos médiuns. Todos entramos em sintonia, todos somos
inspirados pelos Espíritos. A pergunta é, eu estou sintonizado com que nível de espiritualidade? Para avaliar qual o nível de espiritualidade com o qual eu me sintonizo, basta prestar atenção no repertório de nossos pensamentos. Quais são os pensamentos habituais? E os sentimentos e as emoções? Os meus gostos? Observar pelo autoconhecimento como o ego está se comportando. É de forma ditadora, egóica, orgulhosa, vaidosa, presunçosa? Prestemos atenção. O quanto ainda nos deixamos conduzir pela inveja, pelo ciúme avassalador, pela raiva, pelas mágoas, ressentimentos, os ódios. O quanto ainda nos deixamos conduzir pelo pessimismo, arrastar pela desesperança. Prestemos atenção, porque todas essas emoções e sentimentos e comportamentos, todos eles estão também acompanhados, fortalecidos, inspirados, potencializados pelos Espíritos. Na medida em que qualifico o meu padrão moral, mental, espiritual, eu qualifico as sintonias, porque os espíritos nobres, eles têm simpatia pelos espíritos encarnados, aqueles de nós que se inclinam para o bem, para a transformação moral, para nos inspirar à vitória sobre si mesmo, a começar pelos nossos anjos de guarda. Ao mesmo tempo que, quando diminuo, baixo o padrão vibratório pelos pensamentos inferiores, sentimentos, emoções, comportamentos, hábitos, eu atraio para potencializar essas ações a espiritualidade inferior. Então, muita atenção. O autoconhecimento nos conduz a essa percepção, pela autoanálise, pela autodescoberta. Então, é hora de estudar um tanto mais a doutrina espírita. É hora de mergulharmos um tanto mais no Evangelho de Jesus. Nós nunca precisamos tanto dele como na atualidade. Quando observamos num rápido olhar pela sociedade, basta observar os noticiários de violência de todo tipo. Ora, é um massacre. Ali, no ambiente de uma boate, por causa de um comportamento homofóbico. Ora, é a intolerância para com a religião. Veja o que o extremismo fanático religioso tem produzido e confundido com o poder temporal. Mas também a violência urbana é uma guerra não declarada, que a todo dia alguém mata alguém, por variados motivos, desde um aparelho celular até por vingança. Aos crimes passionais, quando ele, infeliz, atormentado pela paixão dissolvente, quando ela não quer mais nada com ele, por causa do seu comportamento, então ele diz, não é comigo, não será com mais ninguém. Então, há o crime contra a mulher, e os estupros, e a pedofilia, e a corrupção. Há tanta coisa ainda infeliz, e saibamos, inspirações inferiores. E há inspiração porque há sintonia com a mente inferior. Também os vícios de toda ordem. Ninguém bebe a sós. Ninguém consome o tabaco a sós. E qualquer tipo de droga a sós. Sempre tem companhias inferiores que, porque não têm órgãos, eles se valem dos nossos órgãos e das nossas sensações, vampirizando-nos para usufruir das nossas energias, dos nossos fluidos, das nossas sensações, das nossas emoções grosseiras, porque eles não têm essas experiências, porque não têm órgãos. Então, eles precisam de nós. Então, se nós temos essa inclinação, eles potencializam pelas inspirações para que nós possamos viver essas experiências a fim de nutrirmos eles. E André Luiz chama de vampiros, porque vampirizam essas nossas energias, nossas sensações, nossos fluidos, quando vivemos esses tipos de práticas. Seja na área sexual,
o sexo leviano. Não estamos nos referindo aos casais ético e moralmente constituídos, que são amparados, protegidos. Refiro-me ao comportamento promíscuo, leviano, vulgar, infiel, que então ali encontraremos sempre espíritos, vampirizando as energias dessas práticas hediondas, devassas, que as pessoas não se dão conta que, além de viverem essas emoções, essas sensações grosseiras, ainda selvagens, nutrem de forma energética aquelas entidades que se valem do comportamento. Assim todos os vícios, assim também a corrupção, porquanto, quando os espíritos infelizes não querem felicidade da sociedade, eles produzem todo o mal possível para que possamos nos equiparar em nível de infelicidade com eles. E temos os inimigos nossos particulares, por causa de reencarnações passadas, pelo mal que lhes fizemos, porque eles ainda não perdoaram, desejam a vingança, porque se encontram na condição de desencarnados, e nós encarnados podem empreender um projeto de vingança pela obsessão. É por isso que no livro dos médiuns, Allan Kardec desenvolve o tema obsessão e classifica a obsessão simples, obsessão por fascinação, obsessão por subjugação. A obsessão tem um caráter pandêmico na Terra. Todos os eventos, os mais infelizes, vamos encontrar sempre a obsessão junto. Todas as realizações nobres, felizes na Terra, encontraremos os bons espíritos inspirando. Mas eles inspiram, entram na sintonia com aqueles homens, mulheres jovens que lhe oferecem aporte emocional, aporte psicológico, aporte mental, espaço moral para a realização. Por isso a pergunta, estamos entrando em sintonia com quem? Estás em sintonia com que nível de espiritualidade? Por essa razão, Allan Kardec propõe transformação moral. A transformação moral é esse esforço para tornarmos-nos melhores hoje em relação a ontem, amanhã em relação a hoje. A transformação moral é esse empreendimento consciente, racional, lúcido, de um projeto, de um plano pessoal, individual, de melhoria ético, moral, mental, espiritual. E assim estaremos entrando na sintonia, na frequência, na faixa dos espíritos nobres que se interessam pelo nosso bem, pelo nosso progresso. Avancemos. A mediunidade é natural. A mediunidade faz parte da vida e a sintonia que independe de um indivíduo ser médium ostensivo ou não, porque todos nós entramos em sintonia com a espiritualidade e dependerá da nossa escolha, nós precisamos prestar atenção nisso e seguir adiante, produzindo elevação do padrão mental, cuidando dos valores éticos, morais, adotando postura ética e moral austera. Os espíritos se valem da palavra austeridade para dizer da importância que é ter um comportamento austero. Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, fala de disciplina espartana. Falando, portanto, da disciplina espartana, referindo-se, lembrando a disciplina dos espartanos naqueles tempos de uma sociedade voltada ao militarismo. Era a disciplina de quem seguiria todo o objetivo militar para os seus objetivos daquele tempo. Manuel Filomeno de Miranda traz a ideia espartana como austeridade, para que tenhamos esse regime ético-moral mental de austeridade na condução da nossa vida na Terra. Jesus fez uma proposta radical no bem. Toda proposta na área do bem de Jesus foi radical. Quando ele propõe o perdão, ele propôs o perdão radical. Por que radical? Porque ele disse, perdoai. Quantas vezes? 70 vezes 7 vezes. Alguns amigos procuram fazer os cálculos, utilizar os números cabalísticos do 7. Ele quis dizer, perdoar sempre. Incondicionalmente é o perdão radical. Quando ele propõe
pagai o mal com o bem é de forma radical. Não estabelece condições. Nesse caso, você não precisa perdoar. Nesse caso, você deve revidar. Sempre pagar o mal com o bem é radical. A proposta do Evangelho é uma proposta radical no bem e requer disciplina austera para que possamos vencer, não vencer os outros, mas vencer a nós mesmos. A grande conquista na Terra, na nossa jornada evolutiva, é a conquista de si. E a sintonia faz parte deste processo. Qual é a tua sintonia? Qual é o nível da tua sintonia? O que te influencia? O que te compraz? São perguntas. Então, trabalhemos o autoencontro, o autoconhecimento, para descobrir em nós a realidade que nos diz respeito, para que saiamos da aparência, para construirmos o ser. Numa sociedade de parecer, que nós sejamos autênticos, mas não autênticos no mal, autênticos no bem. Porque se a gente percebe imperfeições, trabalhamos a transformação moral. Uma vez, conversando nos corredores do órgão em que eu trabalho profissionalmente, conversava com uma colega sobre psicologia e ela me disse: Gerson, tu tens tudo a ver com psicologia, porque tu és uma pessoa calma. Continuamos a conversar e imediatamente comecei a perguntar para mim, mentalmente: Gerson, tu és calmo ou parece? Porque na conceituação dela, então eu sou uma pessoa calma. De alguns também, eu sou calmo ou pareço? Essa é a pergunta que comecei a fazer a partir daquela observação da colega e me faço até hoje. Sou calmo ou pareço? Nós vamos nos satisfazer com o que parecemos? Ou vamos desenvolver a autenticidade de ser? Mas de ser no sentido positivo. Se eu perceber o negativo, transformar. Então, nesse mundo de tantas personas, diria Jung, máscaras, de tantas aparências, construamos autenticidade. Mas não sejamos autênticos no vício, autênticos no mau humor, autênticos na forma extravagante de ser. Porque tem muitas pessoas que dizem: eu sou mesmo assim, eu digo na lata, doa quem doer. Então, deve observar que é tanto mal educado também. É que deveria prestar atenção nisso e começar a desenvolver a autenticidade, sim, mas numa pessoa que se transforma. Sabe, ter um senso de não magoar, de não ferir, o senso de não julgar, de não classificar, de não adjetivar. Então, começar a observar isso para transformar e tornar-se autenticamente uma pessoa boa, tranquila, amiga, simpática, não de parecer, mas de ser. Transformação moral é a proposta do Espiritismo. O Evangelho é esse aporte de saberes, de emoções, de estímulos psicológicos e morais para a nossa transformação moral. E nós estamos em sintonia mediúnica, oculta, com os espíritos. Possamos e saibamos, conscientemente, lucidamente, racionalmente, construir um estado de espírito que nos permita sintonizar com os bons espíritos que potencializam em nós a alegria de viver, porque essa é a nossa disposição. A esperança, o otimismo e a vontade de crescer. De tal modo que a nossa fé se torna inabalável. Fé em Deus, mas fé em nós mesmos. Fé das nossas possibilidades de crescimento. Para seguirmos adiante. E sigamos adiante, entrando na faixa mediúnica de Jesus, para que Ele nos inspire. Ele nos inspire aos bons pensamentos sempre, substituindo o pessimismo pelo otimismo, a desesperança pela esperança, a revolta pelo estado de espírito de paz, dos conflitos pelo comportamento pacificador, sob as inspirações dele,
com a alegria de viver, com entusiasmo pela vida, pelo existir, pelo crescer. Queremos manifestar a nossa gratidão à Casa de Jesus, pelos convites que sempre nos faz e pela acolhida amiga. Mas nossa gratidão particular a cada uma das senhoras, a cada um dos senhores, pela atenção educada, a presença paciente. E então formulamos os nossos votos de muita paz, os nossos votos de muito progresso. Muito obrigado. Muita paz.